Big O Notation é uma coisa que talvez para pessoa, quem está começando a programar ou está começando a se preparar para a entrevista pode assustar um pouco. E eu quero dar alguns exemplos para ajudar a esclarecer para que serve Big O Notation e o que é essa complexidade de algoritmo. Então eu vou dar um exemplo bem prático aqui usando diagramas, porque eu particularmente acho mais fácil para compreender coisas que são complexas, né? Ter algo visual para poder entender melhor. Então, um exemplo bem fácil da gente conseguir, qualquer um vai conseguir aí se imaginar na situação, é você ter uma mesa com vários papéis, igual eu tenho aqui nesse diagrama. Então, imagine que isso aqui é a minha mesa de trabalho e eu tenho vários papéis. E nele ali eu tenho só um que é vermelho. Digamos que eu preciso encontrar somente o documento que é vermelho. Se eu vim aqui bater meu olho, eu já vou saber que aquele ali é o documento que eu estou precisando. Então, por mais que eu tivesse o dobro de papéis aqui e eu tivesse só um papel vermelho, eu sei que é esse papel vermelho que eu preciso, ainda assim eu ia bater o olho, eu ia conseguir achar ele bem rápido, certo? Vamos para um outro cenário. Imagine que eu tenho alguns papéis na minha mesa e neles ali eu tenho que separar eles. Então eu vou ter que pegar um por um e olhar. Esse aqui é o A, esse aqui é o A, esse aqui é o B e assim por diante. E agora imagine se eu tivesse que dobrar isso daqui. Então agora eu tenho o dobro de papéis na minha mesa. Vai levar o mesmo processo, só que vai levar o dobro de tempo. Então, não sei se você está conseguindo ver um padrãozinho. O que é o Big O Annotation? A gente quer poder dimensionar e saber o tempo que leva para executar uma tarefa. Então, nesse exemplo aqui, eu estou dando de separar os papéis. Agora, imagine que a gente tem uma mesa que cada papelzinho que tem na mesa vai ter um ID, um ID. E aí eu vou ter que pegar todos que estão aqui, ó, e comparar. Esse aqui é o mesmo? Não é. Esse aqui é o mesmo? Não é. Esse aqui é o mesmo? Não é. E a gente vai fazendo isso até encontrar um que é igual para a gente separar. Então imagina isso aqui vai dar uma trabalheira danada. Então o que que eu vou conseguir mensurar nisso? Se um algoritmo ele vai ter uma performance boa ou não, né? Então a gente tem aí uns gráficos que a gente pode entender. Talvez olhando só esse gráfico aqui não fique tão claro. Se você jogar lá no Google o que é a complexidade de algoritmo no Wikipedia, é um conceito que se refere à dificuldade inerente de classificar de acordo com a teoria de complexidade computacional. Ou seja, a gente quer poder dimensionar o tempo que vai levar para algo acontecer. Então a gente vai ver aqui um exemplo. Ó. Aqui está em exemplo em JavaScript, tá? Esse aqui está tendo só um loop de for aqui, ó, um for loop. Tá? Eu vou colocar aqui 10 itens e vou fazer. Agora eu vou aumentar e vou aumentando. Ó. Agora eu vou fazer um que vai ter, cadê um que tenha? Ó, aqui agora tem um nested for loop. Então isso aqui vai duplicar, vai exponencialmente aumentar o valor. Então se eu pegar aqui, ó, fazer a mesma coisa, a gente vai ver a diferença que isso vai ter, ó. Olha só a diferença. Ó, aqui já levou um tempo para ele calcular, ó. Ó, e se eu aumentar isso daqui, ele vai acabar travando o meu web aqui, eu vou ter que fechar o Chrome. Então, por isso que para entrevistas a gente tem que saber identificar isso, tá? A gente escreveu um algoritmo, escreveu um código e conseguir identificar quanto tempo aquele algoritmo que a gente escreveu vai levar. Então, para isso que serve a notação Big O. É uma forma da gente poder entender e universalmente, independente da máquina que estiver rodando, do ambiente, do local, a gente saber se vai ser algo performático ou não. Então, aqui alguns exemplos aqui, né? A gente tem O of one, é uma constante e a gente pode entender que então não vai ter loops, tá? Isso aqui é digamos, uma forma de não vai se encaixar para todos os cenários, mas você pode ter isso aqui como base, tá? Log n, logarítmica. Geralmente, binary search. Você que nunca viu binary search, vai dividindo ali e tem que ser algo que está ordenado, em ordem crescente ou decrescente. Então, imagine ali que você tem uma lista que está em ordem crescente, e aí, ou vamos pegar aqui o exemplo de uma lista telefônica. Você está procurando pelo nome que começa com M. A gente pode pegar ali e dividindo no meio. Pega e abre a lista telefônica, chegou no meio, a gente vai saber onde que a gente está no alfabeto. Se a gente abriu ali no P, ou se a gente abriu no R, para onde a gente tem que ir. Então a gente vai subdividindo o problema. Então essa é a ideia. Linear, né?
Esse aqui normalmente vai ter um loop de for ou while para percorrer tanto n de itens. Agora, o n squared quadrático, aqui tá errado, eu escrevi errado, eu repeti. Mas é aquele que a gente viu ali que dobra, aumenta exponencialmente ali o valor, então não tem nem comparação. Por isso que isso aqui não é algo, digamos, se a gente conseguir evitar, melhor. Quando a gente estiver se preparando para a entrevista, eu tenho a intenção ali de estar resolvendo vários problemas do LeetCode, para a gente estar praticando e como a gente pode resolver esses problemas de LeetCode. E é algo que é algo demorado, você para construir essa percepção e conseguir enxergar um problema, porque, na minha opinião, o mais difícil é você conseguir entender o problema. Entendendo o problema, daí a gente pode usar código para a gente resolver esse problema. Então, eu acho que você conseguir entender o problema, visualizar isso, eu acho que você já está meio caminho andado. É isso que a gente vai tentar fazer. E com as notações Big O's, a gente pode dimensionar, né, a performance de cada algoritmo que a gente for escrever. Isso daqui você vai ter que, com o tempo, com a prática, você vai conseguindo bater o olho e saber um código. Quanto o Big O dele, se ele vai levar o one, se vai ser o n, ou squared, se vai ser algum desses ou. Tem outros ali, tem mais desses, né? Tem o fatorial e tudo mais, mas a gente não vai entrar em detalhe porque a ideia aqui é só trazer um high level de tudo isso, né? Só para você começar a entender do que se trata, tá? Outra coisa que a gente também tem que saber é o space complexity, que é ali quanto de espaço a gente precisa alocar para executar o código no nosso algoritmo. E o que vai afetar isso? A gente tem que ter em consideração então as variáveis que vai ter no nosso código, a estrutura de dados que a gente vai usar, né? A gente também vai ver isso daí mais para frente, se vai ser uma linked list, se vai ser um queue, se vai ser uma tree, uma binary tree, alocações, chamadas de função aqui, eu quero me dizer a stack function, então coisas que são recursivamente chamadas, quanto disso de memória vai alocar. Então tudo isso daí a gente também tem que saber para a gente poder, na hora de uma entrevista ali, a gente poder debater e demonstrar isso para quem está entrevistando a gente, que a gente entende do que está acontecendo. Então, em resumo aqui, só para a gente fechar o vídeo, para que serve o Big O? A gente usa para analisar performance de um algoritmo. A notação pode nos fornecer uma compreensão, a complexidade ou espaço de um algoritmo. Isso aqui é tipo uma forma de deixar tudo universal, porque um algoritmo ele vai levar um tempo para correr na minha máquina. Mas agora se eu pegar e rodar em outra máquina, vai levar outro tempo. E tem várias outras variáveis que tem que ter em consideração, né? Que tipo de comunicação que está sendo feita, que programa que tem. Por exemplo, se eu estou aqui rodando, jogando game ao mesmo tempo no meu notebook, e vou tentar rodar um pedaço de código, vai ser mais lerdo. Então, por isso que ele é mais um high level, digamos, né? A notação Big O não se preocupa com precisão, mas apenas com as tendências gerais. Por isso que tem ali o gráficozinho para, digamos, facilitar a visualização, né? Um O of one vai ser sempre constante, ele vai estar sempre aqui, ó. Por mais que a gente vá acrescentando mais itens ou mais dados ali para processar, ele vai estar sempre constante. Por mais que ele aumente um pouquinho aqui, ó, não vai ser nada tão grotesco, né? Agora já o of one, aqui ainda não tá tão feio quanto a gente viu aqui, ó. Aqui ele já estava começando a elevar, né? Ah, não, perdão, esse aqui é o quadratic. Mas aqui, ó, of one, e a gente vai ver a diferença do quadratic que a gente viu ali, ó, que tem um nested loop. Olha a diferença grotesca aqui. Então, tudo isso daí a gente tem que levar em consideração quando a gente for escrever um código. E é bem importante a gente conseguir ler o código e entender. Só que isso daí não é algo, digamos, tem uma regrinha e você vai seguir essa regrinha toda vez e vai ser a verdade, né? Que nem eu falei aqui nessa tabela. Então, aqui é só para ajudar. Mas aí, conforme a gente for trabalhando e conforme você vai lendo mais código, vendo mais soluções para problemas, a gente vai conseguindo melhorar isso. Então, o último ponto aqui para a gente ver é a complexidade de tempo ou espaço, conforme medida pela notação Big O. Depende apenas da execução do algoritmo. Então, tudo isso daí que eu tentei explanar e explicar é basicamente para que serve o Big O e como que a gente vai usar para frente aqui nos vídeos. Então, eu vou estar fazendo ali uma lista de vários vídeos com LeetCode, resolvendo problemas e tentando explicar o problema, que na minha opinião
entender o problema e visualizar ele é o mais difícil de se fazer. Então, quando você entra ali no LeetCode e pega um problema para resolver ali, por mais que seja no Easy ou no Medium, ainda assim ele é bem complexozinho, bem difícil. Então, imagine o Hard. Mas ali você conseguindo visualizar o problema e entender o problema, né? Aí achar a solução é uma questão de tempo e de você conhecer os built-in function que tem na língua. E eu vou estar usando tudo em JavaScript.